Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós temos aqui, diante dos nossos olhos, um momento em que o menino dos olhos do Antigo Testamento de Deus, Davi, tem uma queda pesada, forte. Ele se apaixona por uma mulher de Urias, coloca o marido numa frente de batalha para ser morto e toma a mulher dele. Aqui a gente vê que, dentre os eleitos de Deus, não é tanto a queda que impede o projeto de Deus para a pessoa, né? Mesmo com um pecado tão grande, nós sempre ouvimos Jesus como descendente de Davi, ou os judeus na época, filho de Davi, né? Jesus na época só deu uma corrigida, nem foi porque ele é pecador, mas disse, antes de Davi ser, eu sou, para mostrar que ele é Deus. Mas aqui em seguida, a igreja muito sabiamente coloca o salmo em que Davi se arrepende amargamente de tudo que fez. E tem uma postura diante de Deus muito humilde, né? Que é o Salmo 50, ou 51, mais 50. Misericórdia ao Senhor, porque tende piedade ao meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, Senhor. Esse salmo, toda sexta-feira a gente reza nas laudes. É um salmo que às vezes também eu passo como penitência da confissão, porque ele é muito profundo nesse sentido. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Aqui é um ponto que a gente tem que treinar. Que nós somos pecadores miseráveis. Que tudo de ruim vem de nós. Tudo de bom vem do Espírito Santo que está em nós. Esse treinamento é importantíssimo para a vida espiritual. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Aqui também é a parte do Salmo que nós argumentamos a Imaculada Conceição. Que o próprio Davi diz que desde o ventre todo ser humano nasce pecador. Então se Jesus nasceu de um ventre de uma pecadora, né? Tem duas opções, ou Maria suja, deixando ele pecador, ou Cristo a limpa completamente. Que é o mais óbvio, né? Porque como é que uma criatura vai sujar Deus? Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Um salmo incrível. Essa é a grande diferença de Davi para Saul. Saul também pecou gravemente e acabou morrendo não reconciliado com Deus, né? Ele pecou 3 vezes, inclusive. Que ele acabou fazendo papel de sacerdote, que ele esperava Samuel, que era o sacerdote, chegar e não chegava, ele foi oferecer o sacrifício, sem ser sacerdote. Depois ele não obedeceu o rei para destruir um povo pagão, deixou lá o rei com os despojos. E o mais grave, ele invocou os mortos, foi no necromante, invocou Samuel que estava morto. Então, Saul pecou, não sei, talvez até menos gravemente do que esse aqui, de matar alguém, pegar a esposa de outro. Mas não soube ter essa postura de Davi, né? Não importa as nossas fraquezas, os nossos pecados. Sejam humildes diante deles, confessem, peça para Deus te purificar, peça para Deus te dar graça de você recomeçar com o Espírito
Espírito Santo, né? Ser lavado pelo sangue de Cristo. Me ajuda, Senhor. Se o Senhor não vier até mim, eu cairei de novo. Purifica-me desse pecado. Me faça uma pessoa nova, me faça santo. Eu por mim mesmo não sou capaz de nada. Tem essa postura diante de Deus e toca a vida para frente, né? Essa é a chave da vida espiritual. Não tem ninguém de nós que está pronto, que não cai, que não erra. Ninguém de nós. Ontem, na formação, tinha um menino, né, acompanhando, e dizia: eu me sinto muito sujo. Como sujo? Quem de nós é limpo? Atire a primeira pedra. Quem? Vamos pôr os pingos nos is. Vocês que conhecem vocês mesmos, eu conheço a mim mesmo. Cada coisa que pensamos e fazemos. Venhamos e convenhamos, né? Quando alguém fica muito preocupado com a queda dos outros, com os erros, é porque realmente não tem nada de vida espiritual. Está cego, está com trave nos olhos, né? E fica vendo o cisco dos outros. Todos nós, se não fosse a graça de Deus, né? Porque é claro que também a graça, nós não fazemos grandes besteiras, às vezes, pela graça, porque senão nós já teríamos feito muito mais coisas piores. Então nós todos estamos no mesmo barco. Não tem ninguém que é por si só bom. Até porque o jovem Henrique perguntou ao bom mestre, e ele disse: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Ora, se o Filho de Deus falou isso, quem somos nós para nos acharmos bons, né? E depois nós temos aqui no Evangelho esse milagre, né? Que é o reino de Deus, é como uma semente de mostarda que você planta e depois vira uma hortaliça enorme, uma árvore enorme. Olha que milagre. Nós estamos acostumados a ver os milagres e achar que isso é normal, né? Uma semente se transformar numa árvore, um embriãozinho virar um ser humano. Como nós somos cegos e não conseguimos ver como que ali está toda a inteligibilidade que Deus pôs na criação, né? Como que ali tem que ter um ser perfeito por trás. E assim o crescimento espiritual é também assim, né? São Tomás de Aquino, doutor da igreja, começou com uma sementinha lá atrás, depois foi escrevendo grandes obras, defendendo nas universidades a fé, escreveu a Suma Teológica. E ele foi cada vez mais deixando o Espírito Santo agir, até se transformar nesse grande homem. E olha que interessante, São Tomás de Aquino, antes de morrer, ele teve uma visão mística, só para vocês entenderem o quanto a gente não sabe, quanta coisa boa Deus preparou para nós e nós não fazemos grandes esforços, né? A gente tem preguiça das coisas de Deus, tudo deixa em segundo plano, as coisas do dia a dia, faz tudo com o maior prazer. Mas São Tomás de Aquino, mesmo escrevendo coisas grandiosíssimas, a Suma Teológica tem mesmo assim, quando Deus permitiu, antes dele morrer, dele ter uma visão mística do céu, e de Deus, e de tudo, né? Essa visão mística é uma capacidade que ultrapassa os sentidos, porque as palavras nossas, elas são conceitos que vêm dos sentidos, né? Então, naquele momento místico, São Tomás viu Deus diretamente, sem passar pelos sentidos, sem aqueles conceitos. E quando ele voltou assim em si, ele queria queimar tudo que ele escreveu. E dizia: tudo palha. Tudo que eu escrevi é palha, diante da grandiosidade, da beleza do céu. Às vezes a gente fica reclamando tanto que Deus não ouve a gente, que Deus não faz o que a gente pede, que Deus deixa a gente sofrer, que Deus não melhora meus filhos, meu marido, minha esposa, que Deus não me faz prosperar, que a minha vida é difícil em tudo. Mas Deus está te dando a oportunidade para abraçar esse momento e oferecer para Ele como incenso de vida, porque o que Ele preparou para você depois é muito maior, né? É muito maior. O que Deus tem é inimaginável. São Paulo já disse isso. Às vezes a gente fica aqui com esse olhar para baixo,
diante dos problemas da vida, esquecemos que pequenos esforços, pequenas ofertas da vida do dia a dia, são capazes de nos fazer depois receber essa grandiosidade que São Tomás viu. Mas poucos têm essa pequena consciência, ninguém tem a consciência plena, né, do que Deus preparou para nós. Mas poucos pensam, né, de como Deus compensa uma coisa pequena, um esforço de vir à missa, uma caridadezinha, nem um copo d'água ficará sem recompensa. Não choraminguem os problemas da vida. Oferece, venha aqui diante de Jesus, fala: Senhor, essa é a minha vida, eu vim para te amar a si mesmo e quero que o Senhor tome conta da minha vida. Ordene, mas não me deixe afastar de ti. Por mais problemas que eu tenha, eu quero estar junto de ti. Isso derrete o coração de Deus. E Ele vai te dar a oportunidade, junto com a sua família inteira, de um dia viver essa grandiosidade que São Tomás viu. E olha que os escritos de São Tomás são altíssimo nível. E mesmo assim, diante da grandiosidade do céu e de Deus, que Deus permitiu ver por um tempo antes de morrer, Ele quis queimar tudo. Porque o que Deus preparou para nós é muito maior do que a gente imagina. Então, lutem, esforcem, dê o sangue, mas não desistam de Deus.